Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Vamos juntos até as 8h30 da noite, nesse período pré-eleitoral. Nosso preliminar, que vai ao ar normalmente à 1 da tarde, está começando às 1h25, vai até às 2h15. O nosso Cadeira Cativa segue no horário tradicional, entre 19 e 20 e 30. Bom, hoje tivemos aí a divulgação por parte dos companheiros do Correio do Povo de um relatório extremamente preocupante, não surpreendente. Para quem acompanha a vida política do Internacional, algumas práticas recorrentes em clubes de futebol, e em especial, nesse caso, ao Internacional, não surpreende tanto. Agora, tem algumas situações relativamente novas no que diz respeito ao andar da carruagem. Nós tivemos aí já constatada a responsabilidade de 4 dirigentes, ex-dirigentes no caso, e integrantes da diretoria do Internacional na gestão 2015-2016, pela prática de atos de gestão irregular ou temerária. São eles os dirigentes Vitório Pífero, ex-presidente, aplicando-se a penalidade prevista, inelegível por 10 anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva profissional. Pedro Afatato, Emídio Marques Ferreira e Alexandre Limeira. Essa comissão, ela tem poderes. Então, esse relatório já vai de imediato para a análise do Conselho Deliberativo do Internacional. É claro que ainda é só uma primeira condenação. Boa noite. Só para ajudar a entender, eu pelo menos não entendi bem. Essa comissão puniu o ex-presidente já? Não, ela faz um relatório, encaminha ao Conselho, cabe ao Conselho se posicionar e punir ou não. Ah, não, é que como o REC já deu uma pena... Mas eu vou chegar lá. Já deu uma pena para o ex-presidente ou para todos? Essa comissão tem poderes para encaminhar. Tanto é que outros 4, e aí até paira alguma dúvida se um deles não foi o que espalhou o relatório, porque se teria se livrado dessa penalização, o Sandro Farias, o Luiz Henrique Nunes, o Geraldo de Almeida e o Giovanni Gazen, que era o vice-jurídico do Internacional. Esse relatório, que aponta quase 10 milhões em adiantamentos só para o ex-vice-presidente, primeiro vice-presidente e ex-vice de Finanças, Pedro Afatato, para a vice-presidência de Finanças, só ali são 10 milhões de adiantamento. Então, vai agora para o Conselho Deliberativo e haverá a votação. Se houver maioria condenando e aprovando o relatório, já há condenação. Sim. E depois mas só se o relatório for aprovado. For aprovado. Significa que se o relatório não for aprovado, nenhuma condenação no âmbito do clube. Terá efeito no âmbito do clube. Exatamente. Porque essa é uma comissão do clube. Do clube. Então, o clube fez uma comissão, só para eu entender. Não, tá bem. O clube fez uma comissão, essa comissão investigou e essa comissão concluiu que havia irregularidades, na opinião da comissão. Sim. Agora, essa Isso comissão... porque é a lei do Profut essa. Sim, a comissão encaminha ao Conselho. Se houver maioria, essa comissão passa a ter poder. Sim, mas E quando se fala nessa pena, professor, é a pena que está prevista no Profut, não é a comissão que criou, que deliberou que a pena deveria ser X ou Y. Sim, essa é a pena do Profut para os dirigentes envolvidos que venham a ser condenados pelo Conselho Deliberativo do clube. Não pode significa, concorrer. não é só o presidente. Não, são os 4 esses que eu citei. Ah, tá, é que eu entendi os quatro a pena era, porque diz presidente, pena... Aí os outros se repetem, eu não quis ficar lendo a mesma coisa. Tá, não, mas... É a mesma pena, ficam 10 anos sem poder ser eleitos a qualquer cargo desportivo. Em entidade esportiva profissional. Se o Conselho confirmar o relatório. O senhor acha que alguém vai votar contra? Olha, o relatório, depois de tanto tempo e apontando
o que tem de detalhes, são 83 páginas. Mas é que... O que tem de jantar de 2 em 2 dias. Mas a gente precisa trazer aqui as gravações do que conta reiteradamente o conselheiro Marco Antônio Souza sobre relatório que no Conselho do Grêmio, como no Conselho Internacional, por favor, não tem nada de grenalização nisso, se segure, diz, não vão votar, não é bem assim. Eu quero dizer que haver fatos, já houve fatos no Conselho do Grêmio, já houve outros fatos no Conselho do Internacional, em que o Conselho... Eu estou falando em relação à administração ao José Alberto Guerreiro no Grêmio. Eu estou dizendo que no Internacional e no Grêmio já houve outros fatos que, quando chegaram no Conselho, o Conselho decidiu não levar adiante. O senhor sabe como é que começou isso aqui, né? Com a reprovação das contas do presidente Vitório Pífero por este Conselho. Não, pelo Conselho Fiscal. Não, o Conselho Fiscal dá um parecer e é o plenário do Conselho que vota. O pleno rejeitou as contas do presidente. Então, são esses que vão votar. Por isso que eu estou dizendo que a chance é... Tudo bem, mas só para o telespectador ter a ordem das coisas. Não, exatamente. Né? Então, tem uma lei que faz a aferição de gestão temerária e chegou à conclusão que houve gestão temerária. Tudo né? bem. Ou irregular, como que era, a lei de 2015, né? Que é a lei 13.155/15. Agora, depois dessa etapa, ainda tem código de ética, pode ter infringido o código de ética, pode ser banidos os dirigentes para todo sempre do Internacional, se tornando para sempre inelegível. Tem os danos civis que podem, ou cíveis, né? Que podem ter causado, e ainda tem o Ministério Público, e lá na frente, se condenados e tal, por Ministério Público e tudo mais, pode haver a necessidade de ressarcimento ao clube, porque as obras não apareceram, porque as justificativas são cada vez mais vazias, houve notas sequenciais que justificavam, não justificando, enfim. Mas nós sabemos também, de presidente de clube de futebol, para corroborar com o que o senhor estava dizendo, que ficou armazenando notas e depois, quando concorreu, acabou colocando as notas para fechar a contabilidade. Então, isso aí nós já sabemos bem. Eu acho que não precisa nem ter muita imaginação. Tem N histórias. Tem uma história maravilhosa no Rio de Janeiro de um presidente de clube que pegou uma arrecadação de um jogo em um saco de presidente papel, do Vasco, né? E levou de carro e, por um infortúnio... Mas foi assaltado. Ele foi assaltado no caminho de casa. E que coisa. E levaram o dinheiro. Agora, sabe que hoje estava o conselheiro do Grêmio, lá na Rádio Grenal, o Magriço, o Eduardo Magriço? Eu escutei. Né? E aí ele fez uma frase sensacional. Eu até reproduzi hoje no preliminar aqui. Pelo menos tinha um bom gosto na escolha dos restaurantes. É só top. Não tem conta menos de 1.000, 1.500, 1.600, 1.900... 558, eu achei meio chinela essa conta. Só lamento. Lamento não, o verbo está mal colocado. Eu espero que esse tipo de avaliação e de aferição seja feito mais vezes, independente se o clube ganhou ou perdeu. Se foi bem no campeonato, se foi mal no campeonato, se foi rebaixado ou se não foi rebaixado. Que sempre se faça esse tipo de avaliação. E que quando as contas de qualquer gestão em qualquer clube forem reprovadas, que haja essa comissão e que se investigue as coisas no Grêmio, no Internacional, em todos os clubes. Porque eu acho que isso só vai fazer bem para o futebol. Mas não que fique na dependência do resultado de campo. Doutor Elvio, fala que depois eu vou falar um outro detalhe aqui. Primeiro, boa noite a todos, Rec, Maurício, professor Enio, Elvio Henrickson, ouvintes. Grêmio Democrático. Vocês já se conhecem de outros programas? Já. Doutor Elvio, que faz aniversário no mesmo dia que o professor Rui. Ontem estava de aniversário. Ah, parabéns. Tchau, muito obrigado. Mas não chegou a 84 ainda. Não, ainda não. Mas não só
o grande Rui Carlos Ossam, como também Luiz Fernando Todos Veríssimo. librianos. E essa é uma coincidência, Né? porque eles são amicíssimos. Todos librianos. Mas a professora, a questão é... E tem o Lauro Quadros, que aniversariou no dia 19 de Uma setembro. semana antes. uma semana... Só tem estrelas aniversariando, portanto, Nessa quinzena de Tu setembro. tá me provocando, eu vou ter que dizer que tem uma estrela de aniversário hoje. Quem é? O senhor não A está de dona, a aniversário. dona Luciana. Ah, pois é. Não, mas essa é a estrela máxima da É corporação. verdade, essa é a minha Mas, estrela. professora, a E questão... merece os parabéns, a gente da melhor qualidade. A questão quando a gente fala em ter fiscalização nós temos que nos dar conta que as coisas mudaram, as gestões Aí não que eu podem ia ser mais amadoras e também não Período pode... é outro. Período é outro. Os clubes têm que se dar conta que as épocas mudaram, os períodos é outro. O Grêmio hoje, por exemplo, trabalha numa confecção de cartilhas de governança. O que são essas cartilhas de governança? São regras a qual o clube e todos os participantes do clube vão ficar vinculados, ser aprovadas, evidentemente, pelo conselho, porque ela só tem efeito vinculante se passar pelo conselho e tiver virar uma normativa obrigatória, né? Então, dentro dessas cartilhas ali vai ter a orientação no sentido de que gastos, se o clube pode passar o cartão corporativo para isso ou para aquilo, com o nível de comprovação dos gastos, investimentos em base, investimento mínimo que possa ter na base, vai ter uma série de políticas que são políticas que se visa que qualquer um que assuma o clube tenha que seguir. Eu digo que é meio semelhante, professor, à lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito tem liberdade para determinadas coisas, mas ele tem percentuais que ele tem que seguir. Então, ele primeiro tem que limites se a dar seguir. limites, né? E linhas a seguir. Então, tem que se dar conta que o momento de gestão de futebol acabou essa questão de gestão amadora e de fazer as coisas de qualquer maneira. Isso terminou. As gestões têm que ser absolutamente profissionais e tudo aquilo que ficar fora da regra, fora da norma, fora do esperado, tanto do ponto de vista legal como ético, né? E aí eu trago um outro assunto. Por que a FIFA perdeu vários patrocinadores bilionários? Por que ela perdeu? Porque os compliances, que são os setores que cuidam da linha certa, os setores que dizem que a empresa tem que seguir por caminhos honestos, por caminhos sérios, não recomendaram a renovação de patrocínios com determinadas instituições, com determinadas entidades que não tinham uma conduta lisa, que estavam envolvidos com escândalos, com isso, com aquilo. Então, hoje o compliance de uma grande empresa não deixa fechar um contrato, não deixa uma relação contratual acontecer. Imagina dentro da própria instituição. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser modificada e as pessoas vão ter que entender que vão ter que seguir a regra, a cartilha, o regulamento, vão ter que fazer as coisas de maneira correta. E do ponto de vista de sequência, aí, na questão do clube, evidentemente que vai para o conselho, algo que eventualmente algum dirigente, algum diretor tenha feito equivocado, e o conselho ele tenha o poder de dizer, não, eu não vi nada. Não enxergo nada de errado e não aprovar uma punição interna do clube, né? Isso vai depender do conselho que cada clube tem. Eu também, na mesma linha que o senhor fala, sempre que houver alguma situação que mereça apuração, entendo que deva ser apurado, e se constatado alguma situação equivocada, que se tenha as consequências dela. Sabe o que chama a atenção? Foram 147 adiantamentos em 365 dias. Sabe o que dá isso? Dá um adiantamento a cada 2 dias e meio. E é tudo acima de 10 mil reais. Sabe que Não tem nada de pouquinho. Sabe o que me incomoda? Isso prova que os clubes são fortes. Os clubes são muito fortes. Eu só fico incomodado é que eu não me lembro, de repente vocês têm memória melhor que a minha, mas eu não me lembro de ser levado adiante alguma questão quando o clube
não tem um fracasso estrondoso na área esportiva. O Santos teve reprovação já de contas de 2 presidentes, teve inclusive a deste atual, que está passando por um processo de impeachment. E não precisou ser rebaixado para isso. Não precisou ser rebaixado, mas quanto tempo faz que o Santos não ganha nada? Não ganha nada significativo. Ele ganhou 2 ou 3 títulos paulistas. Convenhamos. Na sequência. Mas o título paulista tem um peso maior do que o título ganhou gaúcho. uma Libertadores há 5 anos. Libertadores, é como né? tu dizer que alguém tem mais cabelo que eu, Maurício. Ganhou há 7 anos uma Há Libertadores. 7 anos. Há 7 anos. O que eu quero dizer, eu acho ótimo que investiguem. Se alguém cometeu algum ilícito, que seja punido. Só que não pode ser, não é possível. Vem cá, quantas e quantas vezes se comentou, inclusive aqui, de ilícitos grotescos, de gente que recebeu dinheiro em casa, dirigentes de clube que receberam dinheiro da Lava Jato, dos doleiros, em casa. Mas aí o da Lava Jato, cabe à Lava Jato investigar também, Por né? quê? Porque não existe ética. No caso aí o Grêmio, né? Não existe ética. Sabe, não é possível, no Internacional só começaram a ter esses desmandos em 2015. Não, mas era muito fácil, né? 2015, 2016 era muito fácil. O cara chegava no caixa. E antes era bem difícil. O Afatato foi dirigente pela primeira vez em 2015? Não. Ou em 2015 ele tomou uma pílula e se tornou um mau dirigente? Rec, é que foi rebaixado. Aí foram investigar a fundo. Está errado. Não está errado investigar. Está errado investigar só quando é um fracasso grotesco. Ir ao é isso. encontro do que o senhor está falando, porque de encontro, que alguns usam, é contra, é bater. Não, é ao encontro, aderindo à sua tese. Isso que não é aula de português, Também, mas a cultura bom, é né? isso. De forma equivocada, as pessoas dizem, vou de encontro aí, pô. Como disse a minha sogra no almoço hoje. De encontro foi o soco do Sassá na cara do Mike. Ele é tão inteligente, ele. Sim, mas a tua sogra é um espetáculo. Mas ela gosta do REC cantando, professor. por Aí isso. Daqui a pouco eu canto como é o nome dela, que eu sempre esqueço. Não posso Jussara. esquecer, Dona Jussara. Mas aí, agora vem o segundo levantamento das finanças do Internacional no ano. E o Internacional aumentou o déficit em relação ao ano passado, no mesmo período do ano. Aí hoje perguntei para o João Patrício Herman, que veio no dia errado, porque a gente convida antes, não sabia que ia estourar o relatório aí. Era só bomba de futebol, que o Internacional está bem, não respondeu. Eu disse, pai, eu vim aqui para falar mais de futebol, mas estou aqui para responder as questões. Aí tem um déficit de 19 milhões no Internacional já, a essa altura do ano. 19 milhões. E aí aumentou em relação ao ano passado. Só o futebol feminino, estava previsto gastar 200 e poucos mil, gastou 1 milhão e 200. Então, aí eu perguntei para ele. Ele disse o seguinte, não está contabilizado ainda a venda do Alisson e o Inter não recebeu o dinheiro do Anselmo. Não recebeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Isso vai reduzir em 1/4, 1/5 a dívida. Então, a dívida deve encerrar em 5 milhões. Mas, de qualquer forma, não é a maravilha econômica que eu andei lendo e ouvindo. Melhorou. Ela só cortou gasto, terminou aquela folha paralela, ela segue a folha paralela, só se esticou, como o Grêmio fez com o Kleber. O Inter fez com o Bob, fez com o Serras, fez com o Anderson e tudo mais. Eu só defendo, Rec, que se faça sempre. Sempre, que seja transparente, porque, na verdade, não são só os ilícitos, Rec. Eu hoje, vindo para cá, estava ouvindo uma notícia que aconteceu no Rio de Janeiro, de que as torcidas organizadas do Vasco, ou uma das torcidas, invadiu a sede do Vasco. Aí tu imagina, bom, eles invadiram para protestar, porque o Vasco está quase nas zonas de rebaixamento. Não, eles invadiram para protestar porque não ganharam ônibus de graça para ir para São Paulo ver o jogo do Vasco de hoje contra o Santos, que é um jogo atrasado. Quem é que criou? Não foi de repente que eles se reuniram e disseram, vamos lá protestar porque não nos deram dinheiro. Quanto tempo foi dado dinheiro impunemente?
Essa é a questão. O Vasco hoje, se não conseguir um pontinho contra o Santos, ele vai ficar com pontuação de rebaixado. Mas Ele só não vai entrar no rebaixamento se tomar uma goleada, que daí o saldo pode baixar bastante, porque ele tem uma vitória a mais que a Chapecoense. Tudo bem, mas... Não só porque o senhor deixou... Sim, mas o que me Tá preocupa... quase na zona O que me mesmo. preocupa são esses hábitos que nós... Vem cá, nós temos aqui torcidas organizadas que são tratadas, que ganham mimos, que depois ajudam na eleição. Tem As algumas torcidas que- organizadas são órgãos políticos hoje dos clubes. Tem alguns que depois vão para gabinetes de deputados. Pois é. Entende? E aí? Então, essas coisas, no momento que nós não tivermos essas coisas, o futebol vai ficar muito melhor, Rec. É isso que eu Fica, defendo. Maurício. No caso da venda do Alisson, Rec, para você ter uma ideia, passando para valores aproximados, porque depende da cotação do euro, especialmente no dia que de fato o Internacional venha receber o pagamento do mecanismo de solidariedade. O Alisson foi vendido por 66 milhões de euros e ainda tem metas que podem aumentar mais 10 milhões. Mas pegando como base os 66 milhões, o Inter alega e pleiteia junto à CBF que tem direito a 4,95% do mecanismo de solidariedade. Representaria 3 milhões 260 mil euros, que na cotação atual dão aproximadamente 14 milhões e meio de reais. Como o déficit é de 19 milhões no balancete, no balanço do primeiro semestre, isso significa que só o Alisson já vai cobrir 70% desse valor. Agora tu vê, né? O Alisson, provavelmente no mecanismo de solidariedade, entre mais dinheiro ao Internacional Do que na venda. do que na venda. Na saída É dele. um pouquinho menos. Mas se somar uma próxima venda... Porque o dólar valorizou, Ainda- foram 7 milhões de euros, de Mas dólares. ali foi Dá uns por 30 conta milhões de reais. Foi por Tá? conta de não fazer a renovação no Isso. tempo oportuno, passou Exatamente. o tempo, né? E aí o Exatamente. jogador é convocado e aí como faltava poucos meses, aí ele não renovava mais. Mas sabe qual é a história verdadeira? Já contei isso. Sim. O Bosco já escreveu sobre isso, confirmando o que eu já tinha contado há bem mais tempo. O Bosco estava conversando com o presidente Giovanni Luiz, que é um público que se renova, acho que o doutor Evo não ouviu ainda, estava conversando com o Giovanni Luiz sobre o problema da Copa. Ele vivia no Beira-Rio, o presidente vivia na prefeitura, lá no gabinete do Bosco, e na secretaria da Copa. E aí entra o Fernandão, gerente de futebol do Internacional, falecido Fernandão, e diz para o presidente: rapaz, aqui ele quer ganhar aumento. O presidente: não, o Bosco é de confiança e tal, pode falar, nós temos que definir isso aí, o que é o rapaz? O irmão do goleiro. Ah, não, tu está me dizendo que por ele ser irmão do goleiro que é famoso, ele quer ganhar igual o titular? Não, para ele se acalmar. O Muriel era o titular do Internacional e o irmão era o Alisson, que queria fazer um contrato mais Sim, longo. mas isso foi antes dele assumir a titularidade. Sim, Bem antes. Não, aí, Foi antes. aí o Fernandão disse. Mas o aí Alisson- depois que ele assume. Não, aí ele não quis mais Não, aí não renovar quis o mais. contrato. Aí ele que não quis mais. Quando era a hora, foi essa aí. Foi o dia. Ó, ele amplia o contrato, desde que o senhor E aí deu um aumentinho para ele. E o presidente Giovanni: não, para aí, só porque é irmão do famoso, quer ganhar igual o famoso? Não. Reserva. E aí na época... Não, e eu acho que era até terceiro ou quarto. Era o quarto goleiro? É. Mas e na época, aí pós assumir a titularidade, ser convocado para a seleção, o empresário queria o pagamento de um valor de luvas que o Internacional entendeu como muito alto. E tinha que comprar parte do passe também. Mas aí me desculpe, existe um time quando o jogador sai de terceiro, quarto, reserva para titular e o clube decide que não é uma coisa eventual, o clube decide que vai contar com ele, ali tem um time que não dá para deixar passar. Essa questão... Mas esse timing varia, sabe? Mas Aí, o doutor, aí tu dá... o o- doutor Elvio está falando de um porque- fato real. Marcelo Groi. O Exatamente. César Pacheco tomou um cacete, ele e o presidente, porque resolveram fazer plano de carreira, baseado no que E houve tem clube lá que no não São deixa Paulo, o em relação- jogador assumir a titularidade se ele não assina o contrato antes. Você não quer, Ué, então vai Pato. se valorizar e depois vai Pato, sair, então não assume. Alexandre Pato, o Inter ensinou ao Brasil, tirou da foto, não vai jogar. A REC, isso é uma maravilha, isso é que nem... Quando funciona. Claro, tu contratar um jogador
Aí tu contrata um jogador e faz um contrato de 5 anos. E o jogador vem e é uma maravilha e tem um desempenho excepcional e depois de 2, 3 anos tu vende por 10 vezes o que tu pagasse e tu és o gênio do dirigente de futebol. Agora tu contrata o jogador e tu também acredita que vai dar certo. Quer dizer, e não faz joga o nada, contrato dá de 5 certo. anos e ele é o Kleber ou ele é o Anderson, para pegar um de um exemplo. de cada clube. E aí o dirigente é uma besta. Não, vamos pegar um Sabe? exemplo bem recente, professor. Então, não, é muito difícil ser dirigente de futebol nesse aspecto, porque assim, são tantos fatores envolvidos, a contratação mais cara do Grêmio no ano passado não deu certo. E outras contratações menos caras. Qual jogador você está O falando? Bolanhos? Eu não digo que o Bolanhos não deu certo. Bolanhos ele é jogou retrasado. Retrasado. Eu quero dizer o seguinte, ele não foi o que o Grêmio esperava. Não. Ele deu um baita prejuízo pro Grêmio. Ele deu prejuízo para o Grêmio. É nesse Baita sentido que eu prejuízo. quero Do dizer. ponto de vista de futebol, ele Não, ele jogou algumas bem, partidas marcou e tal. gol, Agora marcou sim, na final e tal, mas teve problemas extra-campo. tudo né? bem, mas o fato Não acontece, foi ele do futebol. mas não é que tem quando tu importância. compra Não faz ele, tem um diferença. problema. Por alguma razão, o Grêmio investiu dinheiro e não ganhou. Sim. O Internacional... Mas nessa não foi do futebol, como Emerson, Kleber. Não, mas o resultado, Anderson, né? o resultado é igual. O Me resultado, assustei, Emerson. né? Seja por comportamento fora de campo, seja por rendimento em campo, por lesão, mas enfim, não dá para prever. Não, assim muito como teve difícil. jogadores que o seu futebol é aprovado, Claro. mas por conta de coisas extra-campo ele não veio. Agora, tem uma outra Isso. situação. Também tem. Não, Contrário, uma outra tem. situação. Olha aqui, o Grêmio acaba de colocar de titular um jogador que o ano passado foi tão mal que o Grêmio saiu a contratar outro jogador para sua posição. O Grêmio só contratou o Maddson porque o Léo Gomes não tinha dado certo. Que veio um ano antes. O Léo Gomes ainda estava numa fase de subir e a contratação foi para suprir Mas ele a saída patinou. do Edilson. Mas não ele foi porque o Leonardo mas ele patinou Gomes não muito. tinha. Mas é que Ele foi se já mal. existisse uma projeção do Léo Gomes, ele vai estourar esse Se o Léo ano. Gomes estiver jogando o que está jogando agora, Sim, mas é o que Edilson sai. jogador vem aos poucos, não é assim. Não, é assim. varia de Não. jogador para jogador. A Tem composição do time, ele precisa de um jogador pronto. Eu não posso disputar uma Libertadores com um guri que eu vou ter que passar 6, 8 E eu meses concordo para porque eu saber. critiquei a venda do E aí, Edilson. então, quando se trouxe o Maddson, se trouxe pensando que se poderia contar com um jogador pronto. Mas é isso. Diferente do Leonardo Gomes. Mas Mas é deu isso. errado. E deu Mas errado. E Não, deu isso errado. acontece. Até o momento Mas deu é errado, isso. daqui a pouco pode Pois vir. é, pode, Mas isso que eu quero. Mas então isso vale para. Nós podemos pegar exemplos por um lado e por outro. Então o que eu estou dizendo é que é muito difícil nisto criticar um Não, essa margem dirigente. de erro ela vai existir, porque a gente não fala em possível. matemática, né? As Saindo variáveis um são pouco da aldeia, se a gente pegar o caso do Vitinho. Hoje o Vitinho está sendo criticado pela torcida do Flamengo pelo custo que teve e por não ajudar o Flamengo a decisão da Copa do Brasil. a Se ele maior- marcasse um gol e colocasse o Flamengo da decisão, era barato. que era a maior ou segunda maior contratação. A em maior do termos- Flamengo? É a maior do Flamengo e acho que é a segunda maior da história de clube brasileiro em termos de contratação de jogador. Né? Eu acho que a primeira é o Damião, Quanto custou o Damião? 43, 44. Mas o Vitinho acho que não é 48? Não, o Vitinho foi 10 de euros. Por 5 já dá 50. Os 48. É que na época que ele foi contratado, o euro estava Não, em ele é mais que o 4,20. Damião. Eu Mas acho é que que- tem um jogador que superou ele só. É O que resto a gente- é o primeiro ou a segundo maior gasto. E realmente não Mas dá... Só que Não vamos tá fazer a desempenhando. ressalva. Ressalva é chique. É, Chico. Os valores envolvidos com o futebol mudaram drasticamente. Nós estamos Mas falando esse de valor é outro- fora da realidade brasileira. Pode ter mudado, acho que não mas é- as realidades elas são, não é fora elas da- são da aldeia. Vai ter que ser muito bom, professor. Não é fora. 48, Não. São duas coisas diferentes.
Eu quero dizer que, Mas daí entra para a realidade. não, os valores... Pra Vitinho O os Tevez foi valores- o mais caro, custou 60 milhões de reais. Não, mas o Tevez veio da Argentina. Sim. Nós estamos falando da transação interna. Não, mas o Vitinho veio do exterior Ele também. veio do exterior. A maior interna é do Damião. Ah, sim, com certeza. Mas não do cenário do Cenário futebol brasileiro. de um clube brasileiro. clube brasileiro investindo pra pagando, comprar. investindo. Ah, agora tá difícil. Né? Os valores são... Ah, não, aí tá. Aí, acho são que de briga até outro... mais. Não, aí tu briga até mais. Mudou a realidade, REC. O doutor Fábio Koff assumiu o Clube dos 13, o Campeonato Brasileiro custava 80 milhões para a TV. Quando ele saiu, alguns anos depois, o Campeonato Brasileiro custava mais de 1 bilhão. Mas mesmo Pra TV. assim, as despesas sempre estão vinculadas às receitas. Não se pode trabalhar fora da realidade. Não, as Então, esses despesas no números, Brasil são maiores do que as receitas. Né? Esses números, eles Não mais impressionam, no Flamengo. mas tem que saber qual é a receita do Olha Flamengo aqui, ó, e quanto ele pode pagar. Os 10 Mas, maiores. justamente, e essa é a grande, desculpe, Não, vai, filho. essa é a grande mudança que houve no Flamengo nos últimos anos, é que o Flamengo deixou de gastar mais do que arrecada. E como ele arrecada muito, Trabalhou para um equilíbrio de contas. exatamente, então hoje o Flamengo pode se dar o luxo de fazer esse enorme investimento. Eu até acho que o Vitinho não vale isso, mas aí é minha avaliação. Eu acho exagero também. Tudo O bem. Vitinho, quando saiu do Brasil, saiu por 10 milhões de euros. E anos depois, o Flamengo compra pelo mesmo valor. Não tem importância, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo investiu um valor que pode pagar. Se comprou bem ou comprou mal é outra discussão. Agora, é completamente diferente do que se fazia e ainda se faz em muitos clubes, de arrecadar 100 milhões e gastar 150. Vamos comprar e deixa depois ver pra como próxima paga. gestão pagar. Exatamente. A próxima gestão é que paga. A que fez isso fica com o título, às vezes. E as próximas gestões é que se preocupam em pagar. Olha Não, aqui os pior 10 é mais. quando faz isso e não fica com título. Que é ainda o que por cima. acontece na maioria dos casos. É. Né? Velho, bota de novo aqui, mano, que saiu da tela aqui. Vamos lá. Esse dedo boca aberta. A pecinha na frente do telefone. Tá aqui, olha aqui, ó, Vai. os 10 mais. Maurício me ajudou aqui. Carlitos Teves, do Boca pro Corinthians, 60 milhões. Tudo em reais, tá? Para não complicar a cabeça de ninguém. Vitinho, do CSKA para o Flamengo, 44. Ah, então, segunda maior. Tem razão, doutor. Terceiro, Damião, do Inter para o Santos, mas internamente é a maior da história. Sim. 41,6. Até bem surpreendente o valor, né? Alexandre Pato, do Milan para o Corinthians, 40,5 milhões de reais. Sabe qual é a próxima, professor? Vamos ver se o senhor está meio adivinho, meio bidu hoje. Não tenho ideia. Nico Lopes é a quinta. Da Udinese para o Internacional, 35,8 milhões. Miguel Borja, do Atlético Nacional para o Palmeiras, 33. Nilmar, do Lyon para o Corinthians, 27,8. Mascherano, do River para o Corinthians, 25. Ganso, do Santos para o São Paulo, aí interna, 23,9. E o Xará, do Júnior Barranquilla para o Atlético Mineiro, por 22,2 milhões. Surpreende esse valor do Nico Lopes, né? Mas se falava em 8 milhões, hoje dá 35. 8 milhões de euros dá 35. Porque é um número Mas o Damião- muito alto para nossa praça. Mas o Damião não foi contratado pelo Santos, hein, É Rec? por uma empresa. Isso que eu ia dizer, não foi o Santos que foi lá e comprou, como o Flamengo fez com o Vitinho. Mas o caso do Damião, o Santos não comprou à época, mas cabe ao Santos pagar esta empresa. O Santos está pagando esse valor à empresa. Acho que não. Sim, tanto que se o Santos em determinado momento perdesse o vínculo do Damião, automaticamente teria que pagar todo o valor à vista. Olha, eu não sei. O que eu quero dizer é o Em seguinte... aí- resumo, foi um péssimo negócio. Mas a Em resumo. ideia... Porque a era- empresa tinha a garantia do Santos, por isso fez a contratação, de que receberia do Santos, independente de conseguir repassar ou não o Damião. Tanto é que tentaram repassar o Damião para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Betis. O Inter. Ele E no chegou a fim jogar ele no voltou Flamengo, pro né? Inter. Foi reserva do... Mas ele em nenhum desses clubes ele se deu bem. Sabe que teve um momento, não estou agorando nada aqui, porque eu acho que o Guerreiro é o melhor centroavante do Brasil. Mas que ele e o Guerreiro jogavam um tempo cada um no Flamengo. Só para ele manter a forma. É a única explicação, né? Para quem tinha que manter a forma, professor? Mas tu tá brincando. Jogava o primeiro tempo o Guerreiro, no segundo tempo jogava o Damião.
Sim. Em 60%, 70% dos jogos. Isso. Mas... Não, também Mas a substituição não era no intervalo, né? Eu Lá pelos 15, 20. admiro o teu senso de humor. Agora a mesma coisa agora. Jonathan Alves começava e o Damião entrava. Isso, é a mesma coisa. Tu não tá comparando o Jonathan Alves agora com o Guerreiro da época. Mas o Jonathan Alves, esse aí, é uma facada no meu coração. Porque quando o Grêmio começou a pesquisar 850 O jogadores... Grêmio ficou 1 mês e meio em cima desse jogador. E aí o primeiro nome que apareceu, Jonathan Alves, bancado pelo Renato. Eu já assino junto com o Renato. Nem peguem mais especular outros nomes. É esse aí, é Para um esse. pouquinho, ele veio de onde? É do Barcelona de Guayaquil. Aqui. Quanto tempo ele Não, tá ele aí? estava no Barcelona de Guayaquil, ele veio pro Inter do Júnior de Barranquilla. Sim, agora sim. Isso. Porque como não fecharam com o Grêmio, a proposta do Júnior de Barranquilla era superior ao que o Grêmio pagaria ou propôs. Quanto tempo ele está aqui? 3 meses. Não O é? professor, ele está surrando a bola. 3 meses. Ele 3 vai meses. dominar a bola, O Nico Lopes no início também não... Eu Há também, 3 eu tinha meses. uma- Um tinha jogador uma que o expectativa Grêmio bem tentou maior comprar, acima do futebol que o treinador do Grêmio avalizou, que Luiz Carlos Reck avalizou, que o Internacional foi lá e comprou. Mas ele teve uma temporada no Barcelona de Guayaquil muito boa. Ele impressionou, não só números, mas a Desempenho. qualidade, o desempenho. O nosso jogo lá contra eles, ele não jogou. Todo mundo deu graças a Deus. Olha que eu não quero assustar Jogou ninguém. aqui, fez até o gol. Aqui. Jogou aqui com o Caicedo, fizeram coisinha com o Grêmio aqui. Pois é, então... E no final ainda brigou com o juiz, mostrou uma Então fibra. vamos esperar um pouco, né? Ele tem jogado mal, por favor. Não está jogando nada. Dá uma pré-temporada Mal pra jogo ele. eu com essa minha barriga. Agora deixa ele fazer uma pré-temporada, deixa ele tá Não, acho que não vai dar tempo. Termina em dezembro. Não, o contrato dele é até o meio do ano que vem. Ah, bom. sabe? Deixa ele ficar aqui 6, 8 meses. Não sei se ele aguenta. Até o Guerreiro aparecer. O Guerreiro só contrato volta dele. o Guerreiro só vai jogar em abril. É, por aí. Ou a semana que vem. Mas certamente a partir de abril. Agora, professor, é meio louco esse negócio do Guerreiro. Vou lhe dizer bem honesto. Por que Tá meio terminando o Campeonato Brasileiro. Mas Será ele- que vale a pena ainda insistir? Né? Mas claro, o é a contrato profissão tá do feito. cara. O contrato está Não, feito. e outra, é a profissão do cara, os advogados do Vai cara. insistir com o que tu diz no efeito suspensivo? Para ele jogar esse ano. Mas Rec, se ele Senão ele não pode nem trabalhar. Mas Rec, se ele... Quanto o mais efeito- tempo ele ficar parado, É é pior. pior. É menos ritmo de jogo. Não, e mais outra, é um que isso. jogador com 33 anos de idade. Quer dizer, quanto mais tempo passar, a tendência da curva é que seja descendente. Então, tem que tentar fazer com que o jogador jogue. E mais que isso, ele dar uma hoje está noticiazinha. proibido de treinar. Se ele for liberado, mesmo que seja em dezembro, ele vai poder participar da pré-temporada junto com os seus companheiros. Ele vai poder começar o ano que vem, porque ele já está contratado pelo Internacional. Não é algo Está a com se o contrato discutir. suspenso em razão dessa Mas dessa no circunstância. momento em que ele for liberado, o contrato passa a vigir. Vigir? Vigia. eu tô O senhor bom. está esmirilhando, professor. Meu Vou Deus. dar uma Meu bagacerada nesse Meu vocabulário Deus. chique aí. Então, já está contratado, é jogador do Internacional. Então, o quanto antes pudesse jogar, melhor. Essa é a ideia. Deixa eu dar uma notícia aqui que não tem tanta relevância, e tem ao mesmo tempo. Houve uma lesão séria no Internacional nos últimos dias que não foi divulgada ainda. Aí vem coisa. Mas não é, professor. Sim. Eu sou um cara bem informado, entendeu? Sim. Mas não foi O Caíco, auxiliar do Odair. Ninguém divulgou. Até quero olhar aqui no noticiário para ver se eu não estou pagando o vale. Vamos ver aqui. Não. Quem foi, Rec? Rodrigo Caetano se lesionou. Sabia? Eu não disse? Quase Eu não acertou. disse? Eu não disse que Rodrigo vinha Caetano coisa. se Quase que eu lesionou. acerto. Eu não sei se é lesão ligamentar e tal, mas para dois meses das atividades normais, claro, vão dar um jeito, eu não sei se ele vai andar de muleta ou o que é, mas já vai trabalhar meio pau, não vai conseguir viajar com a delegação. E há um desfalque para o Internacional, e estão considerando como desfalque no Internacional. Porque ele tem sido muito importante. Vou lhe dizer mais uma outra coisa que ele foi importante. Nessa valoração é apurar o valor, né? Sim. Porque valorado já estava. Mas eu estou dizendo, na aferição,
na comparação com outros negócios e tal, e a formação, o direito de formação que o Inter tinha do Alisson, estava sendo discutido na CBF, e a CBF, para avaliar, ia dar uma rasteira no Internacional. Uns, quantos mil, Maurício, mais ou menos? 140 mil euros. 140 mil, então 600, 700 mil a CBF, não sei, mas não sei por que a CBF ia Mas a rasteira calcular por maior. conta de... Mas aí quem paga é o clube lá de fora. Mas eu sei que a CBF estava calculando errado. Aí o Rodrigo Caetano chegou junto. Essa notícia da lesão do Rodrigo Caetano só tem uma justificativa. É que a dupla Grenal está jogando De domingo a domingo. de domingo a domingo. E aí temos que encher os programas Mas não é, esportivos. professor. Mas se chega uma notícia dessas a mim, não é para encher linguiça. Não, é que se por acaso Isso o aí não ajuda a Internacional encher tiver um linguiça. O insucesso, senhor mesmo que é agora uma tá notícia que não explicado. tem relevância, não enche linguiça. Como é que é? Se o Internacional tiver um insucesso agora na próxima partida, tá O explicado. doutor já né? se assistente. Não, mas a próxima partida é em casa, ele não vai poder viajar, doutor. Não, mas sempre prejudica, né? Encontrei agora a esposa de Paulo César Carpegiani. Minha amiga e tal, Paulo César, o filho do Paulo César mora lá no meu edifício. E ela estava visitando o filho. Paulo César chega amanhã e tal. Aí perguntei rapidamente, ela estava desembarcando o transporte dela ali. Abri a porta, disse, tu não está me reconhecendo. Disse, ai. Muita gente, né? Mas eu sou esposa do Paulo. Ah, que legal. E ficamos conversando ali. E ela me disse o seguinte, o Paulo não tem dormido à noite. Paulo César Carpegiani. Eu disse, não, mas deu uma aliviada. Disse, não, mas agora complicou de novo. Se o Vitória da Bahia perder para o Internacional aqui, entra na zona. E tem um jogo de Ceará com Chapecoense. E é Se o candidatíssimo. Ceará ganhar, vai a 30. Não, e o time do Vitória é muito Se a ruim. Chapecoense ganhar, Vitória vai a tá 31. perigo. E o Vitória... Ou então o Bahia perde também para o Flamengo em casa. Ou o Vasco da Gama perde a próxima. Tu Ou falaste, perde hoje e perde a próxima também. tu falaste antes que ontem foi o aniversário do maior cronista esportivo da história do Rio Grande do Sul, que foi o Rui Carlos Oster. Acho que eu tenho alguma chance de chegar perto. Olha, eu acho que... Mas ele, Nascendo de novo. ele quem sabe? realmente é, assim, totalmente fora da curva, na minha opinião. É uma pessoa extraordinária, um cronista extraordinário. Eu realmente uma lenda. o tenho como um dos meus ídolos. E uma das poucas coisas que eu discordei da opinião do Rui foi quando ele disse uma vez que ele achava que o Paulo César Carpegiani tinha sido mais jogador que o Falcão. E aí aí o Rui realmente pisou na bola mesmo. Né? Mas com o índice de acertos do Rui dá para errar. Opinião é opinião, né? Tem que E se é respeitar, opinião, é porque- gosto, enfim. É gosto. Mas eu acho que o Falcão, muito poucos jogadores na história do futebol brasileiro se comparam ao que jogou Paulo Roberto Falcão. Sabe? Ele foi realmente extraordinário. Bom, vamos falar desses jogos do final de semana, depois do intervalo comercial, porque amanhã já é sexta-feira. O Grêmio tem um jogo que pode ganhar. Agora vou dar uma dedinha no Ou Santos. empatar ou perder. Vou dar uma dedinha no Santos, se ganha, se perde, se empata. Isso. Mas esse é um jogo que o Fluminense já fala em G7. O Fluminense deu uma reagidinha mesmo sem o Pedro. E em casa, o desempenho do Fluminense é bem razoável. Não é tão ruim como é fora de casa, onde é um sparring fácil. E o jogo do Internacional é traiçoeiro, por isso que eu estava dizendo aqui. Vem Paulo César Carpegiani, vem a Toca chamada Vitória. Toca Vem até a ali. esposa do Paulo César. A esposa desembarcou. Vem a necessidade de pontos da equipe baiana, que é uma equipe média do futebol brasileiro, tem boa torcida. Então, vem dificuldades. Mas os dois jogos dá para ganhar. Né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional. E em ganhando, o Palmeiras joga clássico contra o Cruzeiro. E aí agora o Palmeiras vai às ganhas, porque precisa ganhar e tal. Mas mesmo que seja em São Paulo, um joguinho um pouco mais difícil. O Flamengo joga em Salvador contra o Bahia. E o Atlético ficou para trás. Então, se ambos ganharem, vão ficar ali. O Grêmio possivelmente entra no G4. Que é uma E coisa... o Internacional fica em segundo. E se o São Paulo empatar com o Botafogo no Rio,
O Inter ganhando fica com pontuação de primeiro. Né? Desde que o Palmeiras também ganhe. Porque se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro e o Inter ganhar com Vitória, digamos que em tese a vida mais fácil entre Grêmio, Flamengo, Palmeiras e São Paulo é a do Inter. Em tese. Joga contra um time que está lutando para não cair e em casa. Em casa, evidente. Diga, professor. Não, eu digo como não se tem valorizado, pelo menos na imprensa do resto do país, o fato do Grêmio jogar com o time reserva. É o que eu ia comentar. Ainda tem muitas partidas do Campeonato Brasileiro e está entre os 4, 5 primeiros. Quer dizer, o Palmeiras é um fenômeno da natureza, porque reveza os jogadores e está bem em 2 competições, na outra foi eliminado, e o Grêmio reveza o time inteiro, em vez de revezar, é o jeito do Renato revezar, é revezar um time inteiro. Ele prefere assim, mas os resultados estão aí. Sabe que essa história do Renato é um negócio impressionante. Eu já estava quase fazendo um Por Onde Anda Você com o Tony Anderson. E aí não tem jeito, e vai jogar o Tassiano. Mas aí se machucaram os dois, aí foi o próximo Tony da Anderson. fila é ele. E aí agora apesar não tem mais que nem... não é centroavante. Sabe que alguns tinham dúvida? Eu cheguei a ouvir de vários conhecedores de futebol, quando saíram desse programa, fora do ar, me disseram, eu não sou traíra, não vou dizer quem é. Quem são? Mas mais de um. Esse Tony Anderson não joga nada. Aí ele disse, mas nem esses 500 tem que pagar. Hoje, se o Cruzeiro, se não tivesse fixado em 500, pedisse 1,5 milhão, o Grêmio dava. Mas só não esquece que o Tony Porque 500 mil é metade do salário, menos que o salário do Jeromel por mês. Tony Anderson é o 4º reserva. Não, senhor. Sim, senhor. Então vamos. Então vamos. Professor, dependendo da ocasião, eu até banco bobão para poder mamar deitado. André. Eu faço de leitão para poder mamar deitado. André. Não, André não. Jael. André já está para trás. Como é que é? André já está para trás. André está para trás. Ele não está jogando. Não, mas aí é o seguinte, o Tony Anderson não pode entrar nessa fila aí. Não, ele joga em mais de uma. Eu estou só mostrando que tem André, Jael e o atual titular, que é o Alisson. Não, mas não de centroavante, é o terceiro. Ele é o terceiro. Não, eu quero dizer assim. O Alisson é outra função. Não, mas só cabe um. Não. Aí se for isso assim. Sim, mas aí não joga com centroavante. Sim, muda. Aí não é que é o terceiro da muda o sistema. Mas quando o Jael e o André não jogam, jogou o Alisson. No que interessa para o Grêmio, que é a Libertadores. Esse é o critério. Vou deixar uma tese agora aqui, que o professor pode até me jogar um copo daqueles lá, não tem problema nenhum. Já deixa meio a mão assim, professor. Sim. Está com água e tudo. Mas o doutor Elvio vai gostar. E de repente não é nem para fazer média com o Grêmio, nem com nada. Mas, analisando a situação, lato sensu, já que nós estamos falando de coisas jurídicas, meu Deus, no sentido mais amplo, se a gente pegar a divisão de cotas a partir do ano que vem e o dinheiro que nunca vai estar na mão, dá a impressão que o Grêmio está preparado para uma nova, mais preparado para uma nova realidade. Do ponto de vista financeiro. Financeiro e da observação dos jovens, do ponto de vista macro. A gente sabe que o Internacional tem bons jogadores. O Richard é bom jogador, o Ramon é bom jogador, o Nogueira é bom jogador, o Álvaro é bom jogador, o Fábio Alemão é bom jogador, estou citando vários, Sarrafiori é bom jogador, mas quanto nós medimos isso? Só de ouvir falar que é bom. Sim, o Grêmio já botou em campo. Porque o Grêmio jogou 3 competições, que o Grêmio está... Começou o ano também tomando ferro. Porque o Grêmio... Não, mas o Grêmio terminou o ano passado contra o Atlético Mineiro já testando esses meninos. Porque já por causa do planejamento já mundial tinha título, mas aí é o seguinte, mas aí o senhor vai entender onde eu quero chegar. Começa o ano, estamos pelado. O Grêmio tem um time A, um time B e quase um time C. Sim. O Internacional não vai conseguir contratar. Jogou transição, né? 40% o Internacional do dinheiro... tem um time A e um time B. 40% do dinheiro, não estou dizendo que isso vai ser peraí, desequilibrador e tal, mas dá a impressão, até para efeitos de cálculo, de valorização do elenco. Quem é que pode vender 2 ou 3 e fazer dinheiro imediato? Ainda é o Grêmio, já vendeu.
Ainda, porque o Grêmio vem de uma série de sucessos. Não, mas tá bem. E quando a mas gente... o Inter precisa reagir logo, porque senão Mas daqui a não- pouco não tem quem vender. Não, Só tem o Dourado, sim. é o Dourado. Não, não seja injusto. Dourado. O Inter está terminando o primeiro ano depois da tragédia Mas da o Série senhor vai B. entender onde eu quero chegar quando eu terminar agora de dizer uma outra coisinha. Não, mas... O ano que vem, o dinheiro da televisão, que era 60 milhões, vai virar 24. Depois, tem canal fechado e... Não é pay-per-view, é canal fechado e a segunda. Canal aberto, canal fechado. Sim. Mais 30%, dependendo da aparição do clube em canal aberto e fechado. 30%. E os outros 30% Por colocação. só serão medidos no final, em dezembro. Pelo E aí a ranqueamento. biju já pode ser bem pequenininha. Ou não. Ou não. Que é pelo ranqueamento, né? Pela colocação. Então, é aí que eu quero chegar. Como é que vai investir no escuro? O ano que vem é no escuro. E o Internacional tem 3 competições e precisa estar armado para as 3 competições. Mas o Inter já investiu com o Paulo Guerreiro, vou lhe ajudar, não Quer precisa dizer, vocês, o Inter tá? já tem 2 times, no mínimo 2 times. E aí, de repente, até o contrato, que a meu juízo foi demasiado com o D'Alessandro, pode virar uma coisa boa. Porque 2 anos de contrato, eu não faria. Bom, o professor já fala depois. Fizeram bem. Veio uma tese bem fundamentada. Já voltamos. 8 horas, 1 minuto. 8 horas, 1 minuto. Está jogando o Vasco da Gama contra o Santos. Santos e Vasco, o jogo é na Vila Belmiro. E já estão jogando, intervalo do jogo, Juventude e Londrina. Já a gente atualiza. Juventude e Londrina 0x0 já no intervalo. 0x0. Tu não vai ganhar de ninguém em casa. Santos e Vasco Já estou me começou nesse irritando com o momento. Juventude também. Calma. Calma. O time Juventude é bem fraquinho, né, Red? Bem fraquinho. E o Juventude, se não mudar, ele vai cair, porque não Juventude- consegue sair Por sinal, da uma zona do medida... rebaixamento. Uma Juventude medida, vai para 32. Com esse resultado está escapando, mas aí tem os outros uma jogos. medida bem Mas aí tem polêmica. os O Paysandu outros que joga vão jogar. sexta. É. Luiz Carlos Vinck colocou na reserva o Matheus, sobrenome comprido, Cavicchioli. Cavicchioli, que era o goleiro do Novo Hamburgo, que o Juventude contratou, o Grêmio queria contratar, e que era tido e havido como um fantástico goleiro. E agora Tá jogando o Douglas Silva. entrou porque o outro tinha se machucado, e aí ele ficou bom, e como o Juventude ganhou um jogo fora, o Vinck manteve o Douglas. Vai se incomodar. Eu acho que sim, né? Porque eu acho que a culpa não é do goleiro. Né? Vai se Não, mas incomodar. por sorte, o Dagoberto, que é o artilheiro da Série B, não tá jogando hoje, tá machucado no Londrina. Tá, Roberto também. Mas é o artilheiro da Série B, né? É. É melhor tu não enfrentar o artilheiro da Série B se Eu tu quiser sempre fazer. gostei muito desse jogador, uma passagem dele pelo Internacional. Apesar que muitas vezes ele brilhava. Mas foi mal. Jogava quando queria, Foi vivia mal. lesionado. Confirmou toda a biografia. Por isso, São Paulo ele já por era isso todo. que o D'Alessandro é tão valorizado. Ah, mas esse ano não jogou ainda. Teve alguns anos em que ele... D'Alessandro, Com o Dorival, com o Tite. D'Alessandro, Olha, eu defendo o Padedel, o D'Alessandro, mas tem horas que eu assim, não consigo ir até o fim. a atitude do D'Alessandro, a atitude como jogador é absolutamente invejável. É antítese disso que tu está dizendo. Do cara que joga quando quer, que fica indolente em campo. D'Alessandro está sempre correndo. Está sempre oferecendo uma opção. Tem a Ele questão tem entrado física, bem. né? Ele tem entrado bem. Mas é que tem que respeitar a condição física do Sim. jogador, né? Não, mas a atitude tem jogador que não dele é tem a mais mesma. condição para 90 minutos, então... Tudo bem, mas a atitude dele é a mesma de 5, de 3, de 7 anos atrás. Quer dizer, o D'Alessandro nunca dá um passe e fica parado olhando para ver o que o companheiro vai fazer. Ele sempre vai se deslocar e oferecer uma opção. Pode até que o cara saia por outro lado, mas ele vai se movimentar, ele vai se doar. E nós sabemos que tem jogador que não fazem isso. Hoje eu estou a fim de lhe irritar. Hoje. Só hoje. Só hoje. Normalmente eu não procuro... Não, é só eu não vir no programa que tu não... Bom,
O Internacional, voltando àquela tese anterior, se eu sou o presidente do Inter, que vai ganhar a eleição, muito provavelmente será o mesmo, eu faço um decreto-lei que tem que ter 7 no banco de reservas da categoria júnior. No mínimo 7. Que o Inter tem que renovar urgentíssimo. O Grêmio já fez isso. Ótimo. O Grêmio já fez isso. Só que esse decreto pode ser feito agora. Decreto-lei. Depois, se o Internacional ganhar o Campeonato Brasileiro, nem se fala. Aí é uma barbada fazer esse decreto. Mas mesmo que o Internacional tire segundo, terceiro... Na segunda divisão não fizeram isso. Podiam ter feito. Não. Devia ter ali. Não. Não, mas o Inter Não. contratou Camilo, Damião para ter bola de segurança. Então... E aí bota os meninos na reserva. Não. Por que o Não Richard bota- não foi testado na segunda divisão? Porque tinha que jogar os O Gordiola tinha as tinha que predileções jogar os dele, do cascudos, Zago. tinha que subir. Como o Grêmio, quando esteve na segunda divisão, não testou nenhum júnior. Ah, testou. Ah, não. Colocava testou. em campo. Lucas Leiva, Anderson. Alguns subiram, mas naquela época teve que se contratar quase um time inteiro, né? Então, Na obrigado. época, Vamos subir. Muito obrigado. Passava na frente do Olímpico com chuteira, calção e camiseta, o Mário Sérgio mandava fazer E teste. cara de homem. Inclusive o E cara de homem. Cara de homem. Cara de Inclusive Cara o de- Generão, Dionísio. Isso, é jogador isso. que nós estamos tanto falamos aqui, o Anderson, né? Sim, Inclusive. falei há pouco. Inclusive. Doutor, o Grêmio Democrático está indo sempre junto com o Grêmio. Olha, nossa ideia, como eu já disse, sempre é ajudar o clube a alcançar seus objetivos, né? Qual é o objetivo de qualquer clube? É títulos, né? Você vai perguntar para qualquer gremista ou qualquer colorado, né? Qualquer um vai dizer que quer que seu clube alcance títulos. Só que a gente sempre bate nessa tecla que essas gestões antigas que haviam, que não eram profissionais, essas gestões de passar o cheque, gastar e deixar para as próximas gerações pagar, isso acabou. Então é por isso que hoje se trabalha, e nós estamos trabalhando forte na revisão, deve ser apresentado agora até o final do ano, existe uma empresa fazendo a minuta, a sugestão de texto dessas cartilhas de governança. Todo o ano que vem vai ser nesse sentido de se revisar essas cartilhas até que se possa apresentar para o Conselho, né, deliberar, vai haver muito debate sobre isso. E quando a gente fala que o Grêmio estaria mais preparado financeiramente, isso é uma realidade que todos os clubes vão ter que pensar, porque até então se falava assim, não, nós temos que vender um ou dois jogadores ano para ter uma receita extra para poder cobrir todos os custos. E é fundamental hoje o fluxo de caixa. Por que o fluxo de caixa ele é fundamental? Porque nós tínhamos aquele histórico que o jogador ele alcança determinado patamar de qualidade e ele já sai, porque o mercado não pode segurar, o outro oferece um salário maior e ele já vai para o exterior. Isso aí é a realidade de toda a América, né? Então, com um clube com uma sobra de receita maior, com um fluxo de caixa maior, ele pode manter pagamentos de salários por mais tempo. E já está provado que a troca de time a cada 6 meses, a cada ano, não se chega a resultado porque a modificação não tem como... Então, uma das metas é poder trabalhar do ponto de vista financeiro para ter um fluxo de caixa de maneira que se permita pagar salários um pouco mais altos e manter contratos mais longos. Aí a equipe fica a mesma e essa equipe, se conhecendo, sendo a mesma, possa atingir resultados melhores Pior no que tempo. Quando é que inaugura a estátua? Para o Renato? É? Adiado? Sim, mas adiaram para algum dia. Eu acho que esse ano, né? Que eu saiba, não tem data. Ah, não. Não porque fixaram a data. porque estava previsto agora no aniversário do Grêmio, que foi nesse mês. Né? Parece que deu algum probleminha ali. Mas ela não ficou pronta e adiaram. Não ainda definiram uma data ainda. Não está definida ainda. Acho que o Renato não gostou muito da... Não, divulgaram o vídeo, ele, pelas expressões, estava aprovando a tal. No início, né? Mas no final eu também achei que não ficou
Talvez esteja havendo algumas... Eu acho que Alguma divergência? Alguma plástica ali. o Renato reprovou a própria lata. Não, às vezes não faz. O Internacional inaugurou uma estátua para o Fernandão, que certamente, se alguém tivesse olhado antes, não deixava inaugurar. Mas dá para refazer, né? Olha, tem que refazer. É urgente, né? Urgente. Deveria Faz ter. O tempo. tamanho que o Fernandão que atingiu dentro do Internacional, ele merecia. Não coisa merece melhor. uma estátua porque ele Enquanto parece a- É um... vergonhoso, vergonhoso. Enquanto Gabiru, a né? rodada, Rec, agora do brasileiro, o Grêmio joga com um time praticamente reserva, né? É diferente essa questão do rodízio que se comentou do Palmeiras, porque o Palmeiras tem 28 jogadores a nível de titularidade. Então vai trocando 2 ou 3 e não perde muito. O Grêmio, como quando ele tem que contar com os reservas, no meu modo de ver, cai bastante. Nós não temos 2 times titular como o Palmeiras. Mas está melhorando, Então, né? tá melhorando, mas não temos Tony nesse Anderson. nível. Quantos pontos tem o Então, é Palmeiras? por isso é que não se faz esse rodízio como o Palmeiras faz e se tem que trabalhar com o reserva, porque a prioridade, evidentemente, que é a Libertadores. Nós estamos muito próximo de uma situação de semifinal, né? Evidentemente, vai ter que jogar contra o Tucumã, o resultado foi maravilhoso, né? A jornada foi muito boa em termos principalmente de resultado. E então o time ele tem que se concentrar nessas partidas que esse mata-mata contra o argentino, a gente sabe que o argentino joga tanto em casa como fora, ele dá vida, né? Já voltamos. Passa para nós lá esse vídeo aqui, é no mínimo curioso. Esse aqui. Olha, Não quer ver o chifre em cabeça de cavalo, professor? para. O senhor acha que eu gosto muito de confusão? Mas se vai dar confusão, isso aí. Mas isso aí já tá... O Corinthians acabou de ser roubado contra o Internacional. O senhor achou que ele roubou? Então querem empatar, professor? não pode? Claro que foi. O Damião estava impedido. Foi. Erraram contra o Mas Corinthians. que lance complicado aquele ali. Eu acho que a culpa maior 4 caras, do dava a impressão Bandeirinha. que o que vinha mais de trás era o Damião. Estava impedido. Se fosse o contrário, nós estávamos aqui de pé, conclamando os farrapos para tomar uma providência contra os ladrões de São Mas o Paulo. juiz foi suspenso, né? O juiz vai para a geladeira. Ah, não, mas O árbitro. O auxiliar O Corinthians. foi para a Série B. É o Corinthians. Se é em favor do Corinthians, ele é laureado. No meu modo de ver, o principal erro é do Bandeirinho. Mas é claro. Bandeirinho. Sim, mas o Porque pobre o Bandeirinha não- está na linha. Não, na verdade, Bandeirinha o tá na linha. principal erro, sabe de quem é? E aí sim, castigo. O do Corinthians, que votou contra o voto o de VAR. Grêmio Internacional, que foram a favor do VAR. Se tivesse o VAR, aquele gol seria anulado. Ah, seguramente. Aliás, o Corinthians ontem Seguramente. perdeu o Fagner. E eu pensei na hora, isso é castigo, né? O Fagner não podia jogar na seleção brasileira e podia jogar contra o Flamengo, né? Só que ontem não aguentou. E aí viu que a lesão era mais séria do que se imaginar. Porque apressaram para jogar contra o Flamengo no Rio. Exatamente. Mas deu tudo certo para o Flamengo no final, então, para o Corinthians no final, não há o que se queixar. Já voltamos. Inter e Vitória, professor. Olha, eu realmente espero que o treinador do Internacional consiga sacudir um pouco o Nico Lopes e lembrá-lo que ele está jogando não de ponta direita, que ele está jogando como o armador na frente dos 3 volantes. Então, se o Nico Lopes se movimentar, muda o rendimento do Internacional, muda tudo. Né? Agora, quando o Internacional fica com 3 volantes e os 3 atacantes lá na frente, fica aquele buraco e as coisas não acontecem. Então, agora, eu não entendo por quê. E no último jogo do Internacional, o próprio narrador comentou isso. Nico Lopes está flutuando por trás dos 2 atacantes e o Internacional cresceu e está dominando o jogo. Daqui a pouco parece que ele cansou, não sei o que houve. Lá voltou ele para a ponta e lá ficou. E o Acho que ele se acabrunha de vez em quando. Exatamente. Ele se acabrunha e vai se afastando da dele. Não Que sei- aqui ele sabe jogar, cortar, chutar, Isso, servir. exatamente. Que é a posição onde o Odair conseguiu recuperá-lo
D'Alessandro ajuda nesse objetivo? Porque o Patrick tá mal também, né? O Parça tá... Só que aí muda o sistema de jogo. Muda total. Muda o sistema. E é outro sistema de jogo. É outra ideia de jogo. Se o Internacional quiser manter, por favor, ninguém tem a qualidade do D'Alessandro, mas se o Internacional quiser manter o mesmo formato, o mesmo esquema de jogo, tem que jogar o Camilo. Pelo formato. Agora, não vai comparar o futebol do Camilo com o do D'Alessandro. Comparar uma égua com uma alpargata, né? Isso. Não tem comparação. O que tem é que mudar o sistema. Agora, antes que termine o programa, deixa eu mencionar uma coisa importante. Sábado, 3.000 jovens reunidos na PUC, no Centro Esportivo, para os Jogos de Primavera do Unificado, que já tem uma equipe vitoriosa. Todas as equipes cumpriram já, hoje, a meta de doação de alimentos, ração animal, itens de toalete e doações de sangue. Todas as equipes. Pô, é uma maratona para fazer tudo. Não, está faltando lugar nas sedes para armazenar tanto alimento que os alunos têm trazido. Tem gente que acha que a juventude piorou. Só pode ser quem não trabalha com hoje está ele. muito mais consciente. Claro, muito mais eu consciente. ouço o professor, eu ouço o padre Marcos lá da Faculdade do Bosco, eu ouço o senhor mesmo agora. É diferente, as pessoas estão pensando em cuidar da saúde dos outros. É claro, tem muito mau caráter misturado junto, mas aí fazer o quê? E não tem mau caráter dando aula? Não tem mau caráter fazendo jornalismo? Não muitos, professor. Vamos ver a bolinha aí. Vamos ver a bolinha. Vamos ver. Aí, a menina mexendo. A menina mexendo nas bolinhas. Aí vai sair Corinthians. Vamos voltar de novo aí. O senhor acha que ela mexeu bem as bolinhas, professor? Aquela bolinha não saiu do lugar. Pois é, esse vídeo aí tá viralizando. Só porque ela sorteou a bolinha do meio, que foi a única que não mexeu, professor. Tá viralizando e ali, o comentário aí é esse. Mexe as bolinhas em volta, mas dá uma porrada para mexer, é para mexer. Isso é tipo o ovo pega na uma farinha. que mexeu, pelo menos. É ovo na farinha, mete com vontade ali. E as urnas na eleição estão todas comprometidas e há um grupo de pessoas... é diferente, professor. E há um grupo, nós estamos enxergando as bolinhas E há ali. um grupo de pessoas que planejam tudo o que acontece no mundo. Professor, o senhor vai falando, nós vamos botar a bolinha de novo. Por favor. Sabe? O senhor concorda que ela tirou a única bolinha que não mexeu, professor? Ela tirou, mas por favor, isso foi um plano para botar a final na Arena Corinthians. Para aí o Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro, não é contra o Veranópolis. Professor, ela pensou, ela pegou aquela, esta. E aqui, parecia que ela tinha certeza desde o começo qual que ela ia sortear. Ó, ela deu uma ajeitadinha nas bolas ali. A Comebol cancelou o cartão do Dedé. O cartão e a suspensão do Dedé. E aí? Não. Tá 2-0, né? Quando o fato não encaixa na minha teoria. Tá 2-0, né, professor? Olha, tipo, tivesse sido 0-0, será que... Eu acho que sim. Eu acho que aconteceria exatamente a mesma 2-0 é uma coisa. coisa, né? Com 0-0. Quantas vezes eu... O Grêmio não pode se queixar do árbitro de vídeo, por exemplo. 3. Não. 3. Mas esse também, tudo certo, né? Esse cartão não houve mostra, benefício. Não. Esse cartão houve mostra justiça. que o árbitro de vídeo não vai eliminar erro coisíssima nenhuma, né? Mas vai Segue diminuir, errando. Mas vai diminuir muito. Não, tem que ter. Tanto é que Tem que houve ter, 3 óbvio. acertos, o REC acabou de Eu acho relatar. que isso soma e ajuda. Lembra quando tá o time trabalhando pro Lembra mais quando correto. não adiantava criar ascenso e descenso no Brasil, porque o Corinthians jamais seria rebaixado, jogou a Série B. Continua sendo o queridinho. E as bolinhas? Tem regra sendo cumprida. Quem cai joga a Série B, quem sobe, tá aí. Já que a gente consegue encerrar com as bolinhas, professor? É aqui no Brasil. Não dá, né? Já está rodando outro sistema. Já tá os créditos. Não dá. Já estamos nos créditos. Mas vai ver que a menina era inexperiente em sorteio. Né? Eu acho que ela não mexeu nada ali. Pegou a do meio. Não, a do meio foi inalterada. Até amanhã.